Missional. Esse é o quinto estudo da série que a gente está fazendo no mês de agosto e esse primeiro domingo de setembro. Missional. E durante todos esses 5 domingos, a pergunta que nós precisamos nos fazer é: qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? É muito comum algumas pessoas se perguntarem qual é o sentido da sua vida. Como um filósofo antigo dinamarquês dizia, o Søren Kierkegaard, é muito comum aqueles que estão com medo da morte quererem viver. E os que estão com medo da vida quererem morrer. Kierkegaard dizia isso porque a vida, na verdade, segundo ele, era um grande desespero. E a existência era um grande desespero. E quando nós não observávamos o sentido da vida, nós tínhamos vontade de morrer. Haja vista que nós estamos no Setembro Amarelo, e esse costuma ser o mês em que os índices de suicídio aumentam demais, porque as pessoas normalmente não têm o sentido da vida, e por isso elas desesperam-se e pensam em morrer. Aqueles que desesperam-se da vida procuram a morte, e aqueles que morrem de medo da morte sempre procuram a vida. Reparem como nós somos assim. Reparem como, via de regra, todos nós somos assim e lutamos pela vida. Você todos os dias se levanta com gana de viver. E uma das razões, segundo Kierkegaard, era exatamente o fato de você não querer a morte. E o fato de você não querer a morte faz você todos os dias se levantar procurando a vida, com sede da vida. Mas muitos de nós nos desesperamos da vida e todos os dias nos desesperamos da existência exatamente porque nos perguntamos qual é a razão da existência. Qual é a razão da vida? E na verdade a razão da vida é muito mais do que ser um amontoado de células. A razão da vida é muito mais do que ser um amontoado de afazeres e tarefas diárias. A razão da vida, ao contrário do que o modernismo ou pós-modernismo nos pregou, quando ele diz que a razão da vida é só a felicidade, é só a autorrealização, é a autopromoção, a realização da vida é uma missão. A realização da vida é sentir-se útil. Porque todos nós, na verdade, temos no coração a sede da eternidade. É por isso que os prazeres do dia a dia e as conquistas do dia a dia e as felicidades do dia a dia, elas não conseguem de maneira nenhuma dar sentido para a sua vida. Ontem eu fui a um aniversário de 15 anos, eu, a Aline, as crianças, e a gente começa a se perguntar como é interessante um aniversário, ainda mais essas festas de debutante, elas estão cada vez mais raras. Mas era uma dessas tradicionais, assim, né? Com pompa e circunstância. Mas às vezes nós começamos a nos perguntar, ainda no final da festa, eu estava trocando uma ideia com a Aline bem rapidinho, a gente estava pensando assim, como a gente investe recursos, energia, em sonhos que são completamente passageiros. Porque uma festa num cerimonial que dura 3, 4, 5 horas, e o seu sonho, a realização de toda a sua existência foi embora. Toda a realização que você idealizou durante, talvez, para o seu filho, para sua filha, ou para você mesmo. Isso foi embora com 3, 4, 5 horas. Porque, na verdade, o que nós estamos em busca é de uma missão. Nós não estamos em busca de sentimento. Nós não estamos em busca de algo que pode ser corroído ou corrompido facilmente. Vocês já pararam para pensar como a vida é frágil? Conversava com um senhor essa semana que está com uma enfermidade bem difícil e ele está com muito medo do óbito. E aí a gente começa a perceber a fragilidade da vida. E aí quando nós olhamos a pós-modernidade, os movimentos sociais, a sociologia, a filosofia, a medicina, o modernismo, a tecnologia, eles não foram capazes de resolver um problema simples: a eternidade. O senso da eternidade.
o senso de que nós não estamos aqui nessa vida por acaso. O senso de que a vida é muito mais do que tarefas diárias. Porque quando terminarem os nossos 70, 80, 90 anos, se vivermos muito, o que será de nós? E o que faremos? Porque, se vocês olharem o censo do IBGE de 2018 do Espírito Santo, agora está fresquinho, o IPEA tem esses dados. Nesse exato momento, mais de 88 mil pessoas, possivelmente, dominicalmente, estão reunidos agora em igrejas neopentecostais e pentecostais. Mais de 40 mil pessoas estão reunidas nesse exato momento, entre metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, que são essas igrejas de missão. Mais de 2 mil pessoas estão reunidas em outros tipos de comunidade. Mas o que é que acontece com esse número altíssimo? E eu já discuti com vocês do censo de 2014, de 30% da população capixaba estar em determinado momento em um culto, em um momento de adoração, e que deveria ser uma capacitação para os crentes serem sal da terra e luz do mundo. 30% da população capixaba ter acesso ao evangelho que transforma o que você crê, o que você faz e como você enxerga o mundo, ou pelo menos deveria mudar. A cidade da Serra ser a cidade com mais de 300 mil habitantes mais violenta do Brasil. Aí você diz, ainda bem, pastor, nós estamos em Cariacica, nós somos o terceiro. IPEA, 2018. O que faz Cariacica ser a terceira cidade mais perigosa com mais de 300 mil habitantes do Brasil? E a gente está com medo do Rio de Janeiro. A gente fica com medo de São Paulo. Vila Velha é a 7ª. Das 10 cidades mais perigosas do Brasil, segundo o IBGE, nós, a Grande Vitória, temos as 3 primeiras. Nós estamos entre as 3. O que está acontecendo? Acho que as igrejas não têm sido missionais. Acho que as igrejas não têm cumprido o seu papel. Porque o papel de ser uma igreja missional, como eu tenho dito para vocês, é exatamente uma igreja que se coloca no nosso tempo para treinar discípulos para a missão. Se vocês adentrarem, eu estou falando isso porque o meu compromisso com a primeira igreja de presbiteriana de Campo Grande é formar discípulos de Cristo. Esse é o meu compromisso. Se você visita a gente hoje, você é de alguma comunidade evangélica, que talvez não é a nossa e veio visitar, ou talvez você que não é de nenhuma confissão, nenhum credo, talvez você é agnóstico, ateu, místico, espírita, não sei. O que você deve fazer domingo após domingo ao vir à igreja, não é simplesmente ouvir uma palavra minha, ou de qualquer pastor, ou de qualquer irmão que se prepara para vir pregar algo que vá simplesmente resolver os problemas da sua vida. Porque o cristianismo não é uma religiosidade particular. O cristianismo, eu já falei isso dezenas de vezes para vocês, ele não é a esfera particular. O cristianismo não é só a minha fé. Porque Jesus entrou na história para contar a história do mundo. Não há história do mundo sem a criação, a queda, a cruz e a consumação, a nova Jerusalém que desce do céu. Os cultos de domingo, os nossos momentos devocionais, eles devem ser para nos equipar, para sermos discípulos de Cristo. Se você sai daqui e não levou nada que vá transformar a sua vida de adoração, se você sair daqui sem levar nada para a sua vida de serviço, se isso não fizer você a ser um profissional melhor, se isso não fizer você a ser uma mãe melhor, um pai melhor, um vizinho melhor, se isso não fizer você refletir o caráter de Cristo aonde você estiver, a nossa religiosidade é vã, ela é falsa.
se a sua esperança na transformação do mundo estiver na educação, na política, na filosofia, na sociologia, em movimentos sociais, se a sua transformação do mundo está nisso, é impossível o mundo ser transformado por isso. Nós podemos sim, como discípulos de Cristo, lançarmos mão de todas essas ferramentas. Mas elas precisam ser lançadas mão a partir do momento em que saímos da cruz para o mundo. A partir do momento em que estamos na cruz de Cristo e vamos para o mundo. Fora isso, meus irmãos, a nossa luta é vã. Por isso, ser missional e ser uma igreja missional, e é isso que a gente está em busca, é de que você seja treinado. Você seja treinado todos os dias, para que a gente possa, em nome de Cristo, não levantar uma bandeira, como se nós fôssemos um cruzado da Idade Média, e fomos tentar conquistar tudo em nome de Cristo pela força. As nossas armas não são essas. As nossas armas não são essas. Aqui, deixa eu instruir vocês. Eu vou trabalhar melhor, eu e Rafael, isso melhor, a partir do dia 16, mas está me preocupando essa eleição no Brasil. Tem um certo candidato que ele vai para debate com a Bíblia na mão. E tem gente que acha isso certo. Tem crente que acha isso certo. Desde quando religião e política se misturam? Nós somos reformados, gente. Nós somos reformados. Religião é uma esfera. Huckmacher chamava isso da esfera pística. A esfera da fé. Algum de vocês orou para esse ar-condicionado aparecer aqui? Algum de vocês orou para esse banco estar aqui? Eu não posso entrar na política, que é a esfera da política, com a Bíblia na mão, gente. Isso está errado. Eu não posso entrar na esfera dos negócios com a Bíblia na mão. Está errado. Isso está errado. Não é reformado pensar assim. Igreja é igreja. Quantas vezes a gente recebeu aqui o prefeito da cidade, vereadores da cidade, deputado estadual, deputado federal, recebemos todo mundo. E se o presidente entrar aqui, ele nunca vai subir nesse púlpito para falar nada com vocês. Nada. Porque igreja é igreja, Estado é Estado. Isso é João Calvino no século XVI. Igreja é igreja, Estado é Estado. Não misture as coisas. Você pode votar em quem você quiser. Você pode se filiar ao partido que você quiser. Você pode fazer o que você... A igreja não tem nada a ver com isso. Nada. Nada. Absolutamente nada. Igreja é igreja, Estado é Estado, trabalho é trabalho, negócios são negócios, esferas de soberania. Abraham Kuyper ensinou isso para a gente no século XIX. No século XIX. E a gente chegou no século XXI e não sabe o que é isso. E um monte de gente abatendo palma para esse negócio. Eu estou ficando feliz. Porque pelo menos a gente começa a discutir o seguinte. Nem todo bate-bum é rock and roll, meu irmão. Nem todo evangélico e nem tudo é evangélico. Não é reformado pensar assim. Estado é Estado. Estado é laico. A gente não tem que entrar com a Bíblia dentro da Câmara de deputado, de vereador. Agora, se você, e eu acho que você deve fazer isso, se você perguntar para mim assim, pastor, eu devo me envolver com isso? Deve. Porque o mundo não é do diabo, o mundo é de Cristo. E é ser discípulo de Cristo, entrarmos no mundo e com as armas de Cristo, com um pressuposto do Evangelho, com a lei de Cristo no coração, sabendo discutir filosoficamente, sociologicamente, politicamente, sabendo discutir cientificamente, na área do direito, na área da economia, com os pressupostos de Cristo na mão, desenvolvermos a educação, não com ideologias de partido de direita ou de esquerda, porque eu não sou adepto, e a igreja e os reformadores não são adeptos à ideologização, mas somos adeptos ao pressuposto da Escritura. A nossa ética é a ética do jubileu. A nossa ética é a ética dos 10 mandamentos. E ela está acima disso tudo. Quando a gente fala de ser missional, a gente está falando de uma igreja que sabe o seu papel. O CNPJ da igreja não faz isso. Os crentes se misturam na sociedade. Os crentes entram nas áreas de atuação. A igreja não.
A instituição não mexe com isso. Quando a igreja entrou em política, e vocês já viram o que aconteceu na Idade Média. Quando a igreja entrou em política, vocês sabem o que deu de errado no mundo. Então calma lá nessa hora. Aprenda o pressuposto para parar de bater palma para o que está errado. O que não é bíblico. Não se misture com essas coisas e não façam o mesmo. Eu estou instruindo vocês, porque eu acho que a gente precisa ter, assim, balizadores e saber até onde a gente vai. Ser missional é estarmos envolvidos como crentes em todas as esferas de atuação de Deus. A gente precisa de crentes na engenharia, segundo a lei da termodinâmica aí para esse negócio funcionar. A gente precisa de crentes na pedagogia, a gente precisa de crentes no direito, a gente precisa de crentes nas vendas, nos negócios, a gente precisa de crentes na arquitetura, a gente tem que ter crente em tudo quanto é lugar, com o pressuposto cristão correto, não refém de ideologia, não refém de utopia, de ufanismo, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Ser missional é não ser crente enjoado. Ser missional é a gente estar preocupado em comunicar o evangelho à vida das pessoas, porque a gente sabe que pelo nosso exemplo, e a gente sabe que pelo aquilo que a gente fala, as pessoas podem ser transformadas pelo poder do evangelho. É comunicar a Escritura, as verdades de Deus, de maneira que as pessoas compreendam. É fazer laços de amizade, estarmos envolvidos em todos os meios da sociedade para que as pessoas possam saber que Deus escolheu um povo nessa terra e que elas podem fazer parte. E que elas podem fazer parte. Isso é ser missional. Nós conversamos sobre um Deus que se importa porque Ele mandou a sua mensagem. Nós conversamos sobre um povo que se importa porque é para o mundo olhar para nós e ver que, na verdade, nós não tiramos tudo que somos e temos de nós mesmos, mas viemos de Cristo. Para um povo saber que há uma igreja que se importa e que nós somos discípulos que se importam. E hoje, eu continuo conversando com vocês sobre discípulos que continuam se importando. E o Paulo, em Romanos no capítulo 15, você leu comigo ainda na semana passada, Romanos capítulo 15, a partir do verso 14, o Paulo vai nos falar de discípulos que continuam se importando. Paulo nunca foi a Roma, embora cidadão romano, possivelmente por causa do seu pai, porque ele diz que é cidadão romano de nascença. O Paulo quer ir a Roma, mas na verdade o interesse dele não é Roma. O interesse de Paulo é continuar a pregação do Evangelho e, segundo ele vai nos dizer, ele quer ir para a Espanha. Paulo possivelmente está em Éfeso e ele quer levar as ofertas que 1 Coríntios 16 e Filipenses capítulo 4 nos diz, e nos períodos de Cláudio, no período de Cláudio, o imperador, governador, Ágabo prevê uma séria fome na Judéia, e aí agora o Paulo vai recolher uma oferta nas igrejas da Macedônia, Tessalônica, Filipos, da Acaia, Corinto, e ele vai recolher uma grande oferta e levar essa oferta até a Judéia. E de lá de Éfeso, onde Paulo está, ele escreve uma carta para Roma, dizendo, eu quero passar por aí, e quando eu passar por aí, que vocês me encomendem, porque eu quero ir até a Espanha, porque aqui eu já não tenho mais campo para poder pregar. Esse era o objetivo de Paulo. Semana passada eu falei duas coisas com vocês. Falei que discípulos que se importam são discípulos que sabem para o que foram chamados. Saber para o que foi chamado, exatamente no verso 15, 16, porque Paulo diz que ele é chamado pela graça para ser ministro de Cristo. Paulo é um liturgos de Cristo. A expressão que diz liturgos, Paulo diz que ele larga tudo para servir a Jesus. Ele larga tudo sem ganhar nada em troca e toda a sua vida é de Cristo. Paulo é um liturgos, ele é um ministro de Cristo assim como eu e você. Mas Paulo vai nos dizer uma outra coisa quando ele diz nos versos 18 e 19 que ele lançou mão de tudo
tudo que ele tinha na mão para poder fazer Jesus Cristo conhecido. Aqui no verso 18 e 19, ele vai dizer a obediência por palavra, por obras, verso 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Paulo utiliza tudo que ele tem. Se Paulo tivesse no capítulo 21, no século 21, Paulo dizia: eu usei a Escritura, eu levei as pessoas para tomar café na minha casa, eu levei presente para os amigos do trabalho, eu orei com eles, eu baixei um aplicativo no WhatsApp e eu mandava vídeos para essa galera. Eu tinha um blog e nesse blog eu escrevia coisas. A minha página do Instagram, ela era feita com vídeos de 1 minuto falando para as pessoas o como Jesus é bom. A minha página no Facebook, a minha timeline do Facebook, ela era feita exatamente assim, para mostrar às pessoas como Jesus é bom. Eu gastava um pedaço do meu salário todos os meses comprando uma boa literatura e eu dava ela para pessoas que eu sabia que não eram crentes. Eu gastava um pouco do meu tempo simplesmente para ajudar as pessoas, porque eu entendia que quando eu ajudava alguém, elas iriam perguntar: por que você está fazendo isso? Eu dizia: é porque eu sou discípulo de Cristo e você pode conhecer Ele também. Se Paulo estivesse no século 21, ele estaria dizendo isso. Que ele fez de tudo. Ele usou todas as ferramentas que ele podia. Desde a escritura, até a oração, até o seu computador, até a sua casa, até o seu carro, tudo que ele tinha, ele usou para a promoção da glória de Cristo. Mas um discípulo que continua se preocupando, é como ele vai nos dizer no verso 19 ainda, e eu quero que você acompanhe comigo os versos 19 e 24. Percebam que Paulo vai dizer: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Olha o que ele vai dizer agora no verso 24, 23 e 24. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Um discípulo que continua se importando, meus irmãos, em primeiro lugar, ele sabe para o que foi chamado. Ministro de Cristo, aonde estiver e o que está fazendo. Ele também sabe que deve lançar mão de tudo o que pode fazer para falar do Evangelho. Mas em terceiro lugar, um discípulo que continua se importando, ele sabe a extensão da sua missão. Ele sabe a extensão do seu trabalho. Paulo começa em Jerusalém, segundo ele está nos dizendo. Na verdade, se você for ler o livro de Atos, Paulo vai se converter no capítulo 9 em Damasco. De lá, ele vai ficar pelo menos 3 anos no deserto da Arábia. Ray Stedman vai nos dizer, segundo Gálatas capítulo 1, que lá Jesus vai aparecer para ele algumas vezes para mostrar o evangelho que ele deveria pregar. Nesse período, Paulo volta para Damasco, começa a pregar o evangelho ainda em Atos 9. Quando ele prega o evangelho, ele começa a dar tanto trabalho, mas tanto trabalho, que a igreja precisa tirar ele dali e levar ele para Tarso. Lá Paulo fica 10 anos e o texto bíblico diz que a igreja tinha paz. Porque Paulo estava confundindo todo mundo, porque esse cara ajudava, agora ele atrapalha. Aí ele vai ficar em Damasco. Só que começa uma grande perseguição e aí Barnabé pensa: a igreja de Antioquia está precisando de um bom pastor. Quem a gente podia usar aqui para ser pastor da igreja de Antioquia? E Atos vai nos mostrar que exatamente eles vão chamar Paulo para ser o pastor da igreja de Antioquia por pelo menos 1 ano. E Paulo vai instruir a igreja de Antioquia, e quando chega no capítulo 13 de Atos, havia na igreja de Antioquia apóstolos, mestres e profetas, e eles jejuando e orando, o Espírito Santo diz: separai-me Paulo e Barnabé. E a partir dali eles começam a pregar o evangelho em toda a circunvizinhança, na Judéia, na Samaria. Eles voltam em Atos capítulo 15 para Jerusalém. De Jerusalém eles tomam uma decisão, e ali Paulo vai e tenta, como nós ouvimos hoje pela manhã, o reverendo Marcos Azevedo falando com a gente, Paulo tenta ir para a Ásia, mas de madrugada um varão macedônio, possivelmente com uma roupa de Tessalônica, de Corinto, de Filipos, diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir dali toda a Ásia Menor, Éfeso, Colossos,
Laodiceia, Filadélfia e todas as cidades. Quando Paulo fica em Éfeso, por alguns anos ele fica ensinando na escola de Tirano, e a Escritura nos diz que todo mundo ficou sabendo do Evangelho. Agora ele vai nos dizer: eu já não tenho mais aonde pregar. Porque ele já é um senhor de mais de 50 anos e ele não tem mais aonde pregar. Em alguns anos de ministério, o que ele fez? Conseguiu pregar onde? Em todas as circunvizinhanças, preparou discípulos, levou pessoas. Não tem mais aonde pregar. E aí ele diz: eu estou voltando para a Judéia. Mas quando eu chegar lá, eu quero que vocês me encaminhem para a Espanha. Outra ponta, completamente ao ocidente. Meus irmãos, nós somos discípulos de Jesus, e eu disse para vocês semana passada a definição do John Stott de discípulos. Discípulos são radicais. Jesus não quer metade sua, Jesus quer você por inteiro. Discípulos são aqueles que pisam as pisadas do mestre. Discípulos são aqueles que pisam aonde o mestre pisou. Discípulos são aqueles que vivem como Jesus viveu. Às vezes é muito comum, algumas pessoas querem que a Bíblia se adapte a elas. Algumas pessoas querem que a igreja se adapte a elas. Não dá, gente. Para Deus certo é certo, errado é errado. Discípulos são discípulos e não dá para ser meio discípulo. Não dá para ser meio discípulo. Discípulos são aqueles que têm um compromisso em levar o nome do mestre. Discípulos são aqueles que são confundidos com o seu mestre. E isso, meus irmãos, começa às vezes dentro da nossa casa. Meninas, algumas de vocês estão aqui, o marido de vocês não é crente e nunca vai ser, porque vocês não deixam ele ser crente. Porque você mais atrapalha do que ajuda. Não age como uma mulher sábia. Não age. Fica condenando seu marido ao inferno o tempo todo. Não deixa o cara se aproximar. Não dá exemplo, só fica espizinhando. Alguns maridos a mesma coisa. Porque a missão começa dentro de casa. Orando pelos nossos filhos. Alguns filhos da gente, que já desde a tenra idade não querem mais saber do Evangelho, a nossa missão começa dentro de casa. Preocupe-se em dar uma boa educação para o seu filho, levar para o balé, para o futebol, leva para o inglês. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se você não ensinar seu filho a orar, o mundo vai engolir ele. Se você não ensinar o seu filho a escritura, o mundo vai engolir ele. E não adianta trazer para a igreja, não adianta transferir para a igreja uma atribuição que é nossa. Às vezes nós, meus irmãos, temos filhos pequenos. Ah não, ele não quis vir à igreja hoje. Quem é que manda nessa bagaça da sua casa? É você ou esse moleque de 8 anos? Menino tem que saber que a autoridade é do pai. E as minhas filhas, por exemplo, uma tem 8 anos de idade, ela fala assim: eu tenho meus direitos. E eu digo para ela: seu direito é ficar quieto, porque quem manda aqui sou eu. Aí, como eu sou o general, a Aline sempre vai dando aquela... Vem com essa história. Eu tenho que ensinar meus filhos o caminho do Evangelho. Eu tenho que ensinar os meus filhos porque é o lugar que começa a minha missão. Não ache que porque você às vezes traz seus filhos para a igreja todos os domingos, que o coração dele está sendo tratado. O coração dele é tratado nas suas orações diárias. O coração do seu filho é tratado, do seu marido é tratado, das pessoas que moram na sua casa todos os dias, quando você conversa com elas. Quando você trata o coração delas. Só que, meu irmão, minha irmã, isso dá um trabalho danado. Porque você está mexendo com um pecador. E a gente, desde criança, olha como é que normalmente nós somos soberbos. Nós somos altivos. Você acha que seus filhos não são soberbos? Não são altivos? Você acha que o ser humano não acha que ele sabe de tudo, conhece tudo, vê tudo, tem tudo, e que ele tem a solução para todos os problemas do mundo? Isso começa dentro de casa. Quando a gente resolve lutar pelo casamento, quando a gente resolve lutar pelo nosso marido, pela nossa mulher, não simplesmente para nossa realização, mas para formar neles discípulos de Cristo. Eu vou falhar se a Aline não vier para cá. Eu vou falhar se a minha esposa não tiver o desejo de glorificar a Deus.
E por favor, não lance isso nas costas da soberania de Deus. Eu entendo que Deus é soberano e é soberano. Agora não é por isso que a sua responsabilidade vai ficar de lado. Prestem atenção. Nós vamos lutar até o último dia. E isso começa dentro de casa. A missão começa dentro de casa. A missão começa a partir do momento, e eu ia dizer aqui, porque eu me preparei para isso, quando você bota o pé para fora para ir do trabalho. Mas deixa eu dizer, estava conversando com a Aline ontem ou hoje, e a gente estava os dois vendo alguma coisa lá para casa no telefone, e aí ela estava dizendo assim, eu acho que todo mundo quando acorda de manhã e dorme à noite dá uma olhadinha no celular, né? Vocês são assim? Não fala não que você vai se entregar. Cara, a missão está quando a gente está com o eletro na mão, com o eletrônico na mão. Eu não tenho como ser discípulo de Cristo quando eu estou conversando com alguém, mas nas redes sociais eu não sou. Mas quando eu estou atrás de um computador eu não estou. Quando eu estou num quarto sozinho, com a porta fechada, sem ninguém me ver, eu também tenho que ser discípulo de Cristo. A missão começa quando a gente está chegando ao mundo todo através de um simples aparelho que está na mão da gente. Serve para trabalho? Serve, mas serve para comunicar às pessoas que nós somos filhos do Deus vivo e que Ele continua reinando nos quatro cantos da terra. A missão, meus irmãos, está quando alguns vizinhos seus, e tem gente em volta da casa da gente que a gente não sabe nem o nome mais. E aí sabe o que a gente fala? A gente fala assim, a vida é assim mesmo. A vida pode ser assim mesmo, cara, mas a gente é discípulo de Cristo. Se o mundo é assim, problema do mundo, a gente não. Porque discípulo se faz com relacionamento. Discípulo se faz com confiança. Você bota alguém dentro da sua casa que você não conheça? Então por que as pessoas vão saber e vão querer saber de você que você adora um Deus que é o Deus verdadeiro do céu e da terra? Se elas não confiam em você. Se você não tem amigos, se não tem ponte, ninguém vai ouvir, as pessoas não vão confiar em você. E você está falando de um meio que enfiaram todo mundo no meio de evangélico. Quando você chamar alguém para vir para cá e esse cara não for crente, ele vai falar bem assim, lá naquele lugar em que as pessoas são enganadas e dão dinheiro para o pastor? Elas vão ter que ver a sua vida, cara, porque todo mundo pensa que eu estou roubando todo mundo. Se eles soubessem que eu não tenho nada a ver com dinheiro, que eu nem vejo isso. Só que se por um lado tem os filhos do inferno que rouba todo mundo por aí, e eles e o cão vão se ver com Cristo no dia final, a gente não é assim. A gente leva a igreja a sério. A gente leva o evangelho a sério. Isso aqui é sério. Isso aqui é onde eu educo meus filhos, cara. Isso aqui é onde eu vou viver a eternidade. Eu não estou oferecendo para as pessoas alguma coisa que elas vão fazer no fim de semana. A gente está oferecendo a eternidade para elas. A gente está falando para elas que elas podem estar ligadas a Deus. E eu vou tratar esse negócio de estar ligado a Deus daqui a pouco. É disso que a gente está falando. A missão começa dentro do carro, no ônibus, no trabalho. A missão está quando você viaja. A missão está quando você está com contato com as pessoas. Nós somos discípulos de Cristo aonde estivermos. E se às vezes nós não vamos, as nossas orações chegam. Se às vezes nós não chegamos, as nossas orações chegam. Elas vão. Eu acho interessante que os puritanos, eles tinham um hábito muito curioso, gente. Presta atenção o que é que você faz às vezes, esse mundo dos coaches do nosso tempo, ele está fazendo uma coisa engraçada. Os caras falam para você, tipo assim, olha, escreve os seus sonhos aí, né? Agora aguarda. E quando você for conhecendo essas coisas, conseguindo, você vai falando, consegui isso, consegui aquilo. Percebe o nosso materialismo? Agora olha o que os nossos irmãos puritanos faziam. Quantos de vocês anotam as suas orações para ter memória espiritual? Achei isso legal, eu estou aprendendo isso também. Eu estou estudando bastante sobre espiritualidade nos últimos dias. Quantos de nós, por exemplo, sabemos que lá em 2008, eu estava vivendo uma crise lascada, e meu irmão, eu orei determinado dia, e quando eu orei, cara, Deus respondeu. Porque
Porque tem um monte de vocês que estão aqui, que estão desiludidos com Deus e com a igreja, que fala que Deus não se preocupa com você, porque não tem memória espiritual. Acho isso muito legal, cara. Não tem memória espiritual, não tem disciplina espiritual. Aí fala assim, Deus, o Senhor não me olha mais. Mas por que você já esqueceu tudo que Deus fez lá atrás, cara? E aí os puritanos faziam isso, eles anotavam. E por que a gente não pode falar assim? Hoje a gente recebeu o pastor Marcos Azevedo. Se vocês não sabem, esse cara é engraçado, mestrado, doutorado na PUC. O cara largou tudo e foi simplesmente viver de oferta na Espanha, na França, para falar do evangelho. Pega o telefone do cara, ouve os pedidos de oração dele, ora por esse cara, ora pela família, pela saúde dele, que ele está precisando tanto. Ora pelo cara. Anota quando Deus responder coisas na sua vida, porque isso é a nossa missão. Isso é a nossa missão. Juntem-se, 2, 3, 4, 5, 10, ofertem. Tem o Pé na Estrada, que a gente fez um almoço semana passada para abençoar esses irmãos. Nós, por exemplo, a gente viajou essa semana, fomos até Campinas, eu, os presbíteros da igreja. Descobrimos uns irmãos que estão fazendo uma rede de igrejas, da qual nós queremos fazer parte, de igrejas locais que plantam novas igrejas. Porque a gente entende que discípulos são formados na vida da igreja. Aqui, ó, no chão da igreja, discípulos são formados. Então nós queremos formar igrejas saudáveis, missionais, que treinam irmãos para mudar a realidade do nosso ambiente, para mudar a realidade desse lugar. É a nossa missão. Quando a gente contribui com o reino, quando a gente muda a atmosfera que está em volta de nós. Qual é a extensão da sua atividade? Aonde você estiver. Meus irmãos, eu fui pregar um dia desse numa igreja. Um pastor conversou comigo e me fez um convite de fazer parte de um grupo de pastores. Pasmem. Eles descobriram que no sertão, catalogado até agora, no sertão da Bahia, tem mais de 60 cidades que não tem uma igreja sequer, nem católica. Aí você fala, mas nem Assembleia de Deus, pastor? Nem Assembleia de Deus. Que dizem que Coca-Cola e Assembleia de Deus tem em qualquer lugar. Nem Assembleia de Deus. E, pasmem, esse pastor, que é um cara extremamente confiável, é o pastor de Laranjeiras, o Davidson. Vocês podem perguntar isso para ele. Ele falou para mim assim, Rômulo, eu cheguei lá para catalogar isso. E eu entrei em casas, que eu conversava com as pessoas dizendo assim, o que é que vocês conhecem de Jesus? Quem? Jesus? O que é que vocês conhecem dele? A gente nunca ouviu falar dele. O Filho de Deus, que morreu na cruz, a gente nunca ouviu falar dele. Você sabia disso? Está aqui, ó, 1.000 quilômetros de distância. 1.000 quilômetros de distância. Ele me chamou agora para ir com ele, mas eu vou estar fazendo uma outra viagem e não posso ir. Mas quero ir. Eu preciso ver isso, cara. Mais de 2.000 quilombolas, o Ronaldo Lidório falou com a gente essa semana, não tem acesso ao Evangelho. Mais de 6.000 povos não alcançados na terra. Mais de 1.300 etnias que não tem uma letra da Bíblia traduzida para o seu idioma. A missão está aí, cara. A missão está aí. Ela começa dentro de casa, mas ela vai mundo afora. Ela vai mundo afora. Agora, qual é o problema? A gente tem 3 visões erradas, segundo o Ronaldo Lidório. Eu achei isso fantástico, mudou minha vida essa semana, é verdade. A primeira visão errada que a gente tem é de quem é Deus. A segunda visão errada que a gente tem é do que é o pecado. E a terceira visão errada que a gente tem é da singularidade de Cristo. Porque quem a gente acha que é Deus? A pós-modernidade traz Deus como sendo amor. E Deus é inclusivista. Então Deus, por causa do seu amor, ele é obrigado a aceitar todo mundo. De qualquer jeito, de qualquer forma. Entra em qualquer porta de boteco e todo mundo vai falar isso. Porque isso é uma ideologia que foi plantada de 100 anos para cá. Nem sempre a história foi assim. Segundo, a visão de pecado é moral. Não é social e cultural. O que é pecado? Eu não faço mal a ninguém. Eu nunca roubei. Faço mal a ninguém. Eu não matei ninguém. Não é assim que as pessoas fazem? Eu não faço mal a ninguém.
Agora, a ideia de pecado social e cultural não existe. O que a gente quer dizer com isso? Da onde? Ao que você atribui o problema do mal no mundo? Mal são os outros, eu não. E o seu egoísmo? E as suas omissões? Isso não é pecado. E a terceira parte, a singularidade de Cristo. Alguns de vocês que estão aqui já sucumbiram a isso e acham que existe outro caminho para chegar até Deus. Singularidade de Cristo significa que não há outro caminho. Não existe outro caminho. Não há boas obras. Não há boas obras. Os homens não nascem reconciliados ou ligados a Deus. Senão, me explica o problema do mal no mundo. Agora, a gente veio de uma educação secular, quando eu estou dizendo isso, a escola veio dizendo isso, a televisão pregando isso, e a gente sugando esse negócio. Esses moleques entram na universidade e acham que descobriram o mundo, com alguns raciocínios que não tem base filosófica, sociológica nenhuma. A gente consegue quebrar isso assim, sem ser doutor. E aí a gente cai nesse negócio, e aí a gente acha que não tem que falar de Cristo para as pessoas, porque na verdade a gente acha que está todo mundo salvo, cara. A gente acha que porque o cara é bacana, está todo mundo salvo. Meus irmãos, Lucas escreve isso em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, porque em nenhum outro nome dado entre os homens importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Salvação só acontece com arrependimento, com fé em Cristo. Os homens não estão reconciliados com Deus, meus irmãos. Os homens só estão reconciliados com Deus quando se dobram a Cristo Jesus e a seu senhorio. A extensão da missão, ela é nos quatro cantos da terra. E tudo o que eu peço e oro a Deus é para que Ele faça isso com a gente aqui. Para que Ele mude o nosso coração e a gente compreenda que aonde a gente está é discípulo de Cristo. Meus irmãos, que os nossos filhos sejam preparados não para ser um sucesso, meus irmãos. Que os nossos filhos sejam preparados para serem discípulos de Cristo. Que os nossos filhos olhem para a gente. E eu lembro quando eu era criança e eu falei assim que eu ia ser pastor, meu irmão que está aqui, Deus perdoe a vida dele, falou assim, você é doido? Tadinho, ele converteu depois, ele está aqui, vai vir aqui na frente depois. Ele olhou e falou, você está maluco, rapaz? Seu filho falasse para você assim, pai, eu quero ser pastor. Você vai falar assim, glória a Deus, ou você vai morrer de fome, menino? Porque vão falar mal de você o tempo todo e da sua família. A gente não prepara os filhos da gente para serem pregadores do evangelho, cara. A gente prepara os filhos da gente para ganhar dinheiro. Sucumbimos, a extensão da missão, está precisando de discípulo. Está precisando de discípulo, não tem problema, seu filho pode ser médico, maravilhoso, que legal, que ótimo, desde que ele seja discípulo de Jesus. Seu filho pode ser o presidente do Brasil, o secretário-geral da ONU, que maravilha, estão precisando de crente lá. Porque desde o dia que a gente ficou dentro da igreja e a gente abandonou o mundo, porque falou que o mundo é do diabo, aí as coisas estão desse jeito, aí o cara me pega uma Bíblia e vai para um debate, que ele acha que ele vai para lá em nome de Jesus conquistar o mundo. Maluco, doido, porque está errado. Porque está errado. O que nós precisamos fazer é preparar os nossos filhos, nós mesmos, as próximas gerações, para serem discípulos de Cristo. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu tive uma oficina essa semana com o Michael Gorin, que é o meu teólogo contemporâneo, que eu mais adoro ler, trouxe umas literaturas dele e tal. E a gente fez uma pergunta na oficina para ele assim, Mike, quando você vem de fora para o Brasil, o que é que você vê? Ele falou, olha, eu podia falar muitas coisas da cultura de vocês. Porque se você perguntar ao peixe como é que é viver fora d'água, o peixe não tem a menor ideia do que é isso. O peixe não sabe, porque ele só sabe como é que é viver dentro d'água. Do mesmo jeito a gente é brasileiro, a gente não sabe como é viver fora daqui. Então ele dizia assim, eu só acho que a igreja brasileira precisava prestar atenção em uma coisa. Vocês precisam parar de idolatrar a igreja de fora do Brasil. Vocês admiram americanos, europeus,
Vocês ouvem essa gente? Se vocês soubessem que a igreja de vocês é muito mais forte do que a deles, e que na verdade eles estão precisando de vocês, e ele fez um apelo para nós: assumam o protagonismo de vocês na história. Vocês são talvez a igreja mais forte do mundo, ele dizia. Vocês entendem o que é isso? A missão está em todo lugar. Segundo, eu acho que, olha o verso 21 que o Paulo diz, verso 20 e 21. Ele diz assim: esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. A pergunta que eu tenho para te fazer é: o que o Paulo tem a ver com isso? Nada. Ele podia ficar em casa. Não tem nada a ver com isso. Paulo podia estar assistindo a série dele no Netflix em casa, tranquilamente, lá em Tarso, fazendo algumas transmissões no canal dele do YouTube lá para toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. Paulo podia estar no grupo dele de WhatsApp, batendo papo com seus amigos, marcando a pelada do fim de semana. Paulo podia chamar a galera, porque como ele era fariseu, ele podia chamar todo mundo, gente, para poder fazer um churrasco na casa dele na sexta-feira à noite e bater um papo com a turma. Paulo podia fazer isso, cara. Só que o cara está interessado na vida das pessoas. O cara está interessado na vida das pessoas. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade absurdamente egoísta. Meu, mim, para mim. Os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, são os que são mais falados, cara. Pronome pessoal, eu, caso reto aí na parada, eu e eu. Sempre eu. É impressionante. Eu não sei quantos de vocês já tiveram crianças em casa. E talvez um dos grandes desafios que nós temos com os nossos filhos é exatamente ensinar para eles o que é senso de justiça. Porque especialmente se você tem dois, é sempre assim: por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem dois e eu só tenho um? A gente tem esse senso de justiça, né? Nosso senso de justiça é assim: por que ele tem e eu não tenho? Mas olha como é que o nosso senso de justiça é tão absurdo. Porque quando a gente tem e o outro não tem, a gente não acha ruim. A gente só acha ruim quando a gente não tem e o outro tem. Então é injusto. Agora, quando nós temos e o outro não tem, isso não é injusto. Isso não é injusto para a gente. Porque o nosso senso de justiça é tão banal, é tão pequeno, que injusto é o fato da gente ser prejudicado ou não ter. A gente está sobrando na carne seca, não tem problema. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca vi ninguém achar injusto Jesus e morrer naquela cruz por você. Nunca vi. A gente acha bom o fato de Jesus ter entrado na história e entrado na história para pagar uma conta que era sua e que você não tinha condição de pagar. O fato de Jesus ter entrado na história e cumprido a lei no seu lugar, porque olha como você é falho todos os dias, e ele entra na história exatamente para pagar a lei, para cumprir a culpa que é sua e religar você a Deus de novo. Isso não tem nada a ver com sentimento, mas isso tem a ver com o que ele realizou. Isso a gente não acha injusto, gente. Isso a gente não acha injusto. Agora, a maior injustiça é a gente ter essa informação e sonegá-la das pessoas. Saber que a vida eterna está na mão da gente. Olha bem para mim. Deixa eu ver se você consegue entender isso, que a teologia explica. A teologia não trabalha com condicionais. A teologia não trabalha com se. Se. Se vai acontecer. Se vai acontecer.
Existe um Deus soberano. Vai acontecer. Vai acontecer. A questão toda não é se vai acontecer. A questão toda é se a gente vai fazer parte disso. Vai acontecer. Deus tem o seu povo. Essas pessoas vão se converter. A questão toda é, nós queremos fazer parte, porque não é se, mas a teologia trabalha com contingência, é quando. Não é se, é quando. A questão é se nós queremos fazer parte do plano dele. A questão é se nós queremos fazer parte da ação dele de redimir o universo em torno de Jesus Cristo, seu Filho. Por isso, uma boa tradução de 2 Crônicas 7,14 não é se meu povo orar, é quando meu povo orar. O hebraico é contingencial, não é condicional, é quando o meu povo orar. Quando o seu povo começar a falar do Evangelho, quando o seu povo começar a ser testemunha, quando nós nos posicionarmos, veremos a glória de Deus. Quando nós começarmos a agir, veremos a glória de Deus. Quando nós entendermos que esse é um problema nosso, veremos a glória de Deus. Quando começarmos a entender que precisamos abrir mão, tomar a nossa cruz, abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão das nossas, às vezes, necessidades, abrir mão do nosso conforto, abrir mão de tantas coisas que a gente acha que vai gerar algum tipo de segurança para nós, que na verdade é só correr atrás do vento debaixo do sol. Quando nós abrirmos mão dessas coisas e começarmos a nos realizar na obra de Deus, na salvação do outro, no bem-estar do outro. Quando vemos as pessoas se rendendo a Jesus Cristo. A gente pode fazer isso de tantas maneiras, meus irmãos. Vocês têm ideia, por exemplo, de quantas... Eu vou dar 2 exemplos aqui e termino agora. Vocês têm ideia de quantas pessoas, por exemplo, hoje estão trancafiadas no sistema prisional capixaba e já cumpriram pena? Faz essa pesquisa. Quantas OABs a gente tem aqui? Juntem-se, 3, 4, 5, vai liberar essa gente de lá, ué. Porque eu estava preso e vocês não foram me visitar. Ah, pastor, mas esse cara é ladrão e tal. Cara, eu estou preocupado com a imagem e semelhança de Deus que está nele. Justiça, a gente faz, não é porque a gente é marxista de partido de esquerda ou de direita, não é teologia da missão integral, mas eu faço exatamente porque eu quero. Direito à liberdade é algo que a imagem de Deus vai dizer. Os direitos humanos estão embasados, não é ideologia nenhuma, mas é no princípio da imagem de Deus. Isso é fazer a missão. Se eu puder depois de lá conversar com essa gente e falar do Evangelho para eles, eu vou falar. Faz essa pesquisa, eu desafio vocês a serem discípulos de Cristo, ajudando essa gente. O que eles estão fazendo lá com direito de liberdade privado? Porque ser crente não é só cantar e pregar, cara, é ser crente com a vida. Possivelmente há empresários aqui, gente que tem negócio. Juntem-se 3, 4, 5, ajuda a gente que está quebrada a fazer plano de negócio. Simples, cara. Por quê? Porque não é melhor ajudar essa rapaziada? Não é melhor cuidar dessa gente? Nós vamos deixar o negócio deles e a bancarrota? Se a gente pode ajudar, isso é ser discípulo. Por quê? Porque eles têm a imagem e semelhança de Deus. E eu estou usando o que eu tenho a serviço do reino. Porque o Evangelho é para ser pregado nos 4 cantos da terra. E eu vou estabelecer uma ponte de contato com eles. Usem o que vocês têm. Outra essa cabeça para funcionar. Não é só cantar corinho e pregar. Eu preciso fazer isso. Tem gente aqui que é profissional da educação. Uma educação completamente ideologizada. Vocês podem começar a estudar e formar novos professores, menos ideologizados, como essa galera que está aí. Agora vai ter que correr atrás. A gente vai ter que correr atrás. Nós vamos gastar sábado, domingo, feriado, folga, noite, mas eu estou caminhando é para a eternidade. E eu estou preocupado com essas pessoas. Eu estou preocupado com o mundo que está precisando do Evangelho. E Ele me transformou, para eu poder transformar o mundo. Gente, olha o potencial que a gente tem. Olha o que o Criador deu na mão da gente. Olha o que vocês podem fazer para a glória de Cristo. Por causa da imagem de Deus que está em vocês.
Por causa da imagem de Deus que está sendo resgatada em vocês. Quantas coisas a gente pode fazer? Quantas coisas? Tenho falado com o Robeli, essa cantata, esse musical de Natal, a gente não pode fazer ele só aqui. Por quê? Porque é para você convidar os seus vizinhos para ir naquele centro cultural ali, e para eles ouvirem o evangelho lá. Porque tem um monte de gente que não vai vir aqui, mas lá eles vão. Cara, enquanto isso vai ter umas 10, 20, 30, 40 pessoas aqui orando em Deus, quando cada nota daquela soltar, transforma o coração das pessoas. Isso é ser discípulo de Jesus, gente. Isso é ser discípulo de Jesus. A gente pode fazer as coisas aqui, vamos ceiar agora, vamos ter batismo. Que ótimo! Mas é ser discípulo de Jesus aonde vocês estiverem. Eu termino. Bota uma foto aí, por favor.